Sejam muito bem-vindos ao podcast do Tex Group, aqui no segundo Tex Experience. E é uma grande satisfação a gente poder receber com a gente aqui duas figuras muito relevantes nos seus mercados. Rogers Pagnussat, que é presidente da CEPAL e também da Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul. Ricardo Caetano, diretor da Ato Sementes, de Rondonópolis, um dos principais nomes na produção de sementes do Brasil. Pessoal, obrigado por terem vindo, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. É uma satisfação dividir esse espaço contigo e com o Ricardo. Legal, maravilha. Obrigado, Pedro. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia lá com vocês. Maravilha, show de bola. Pessoal, deixa eu começar perguntando para vocês. Eu queria começar contigo, Ricardo, porque essa foi uma das perguntas que surgiu no nosso painel e a gente, enfim, falou rapidamente, mas eu acho que talvez seja uma das principais dúvidas que a gente tem, que é de que forma que nós vamos planejar financeiramente as empresas do agro, né? A gente tem um ciclo de commodities, que a gente, nesse momento, talvez esteja entrando num momento de desafios, e nós temos uma reforma tributária, que ela, a princípio, vai trazer uma série de outros desafios, como aumento da carga tributária, mudança nos nossos estruturas das cadeias de produção. E eu queria entender um pouquinho assim, como é que você está vendo a questão do planejamento financeiro e dos principais desafios e dores que vocês vêm sentindo quando conversam sobre esse assunto ou quando veem que a gente pode ter potencialmente um aumento de carga tributária na produção, né? Bom, Pedro, obrigado pela pergunta. Esse é um assunto bastante polêmico, né, e bastante tratado dentro do nosso dia a dia, né? Hoje, infelizmente, como a gente tem visto aí, possivelmente nós teremos um aumento da carga tributária vindo para o setor do agronegócio. E esse aumento pode impactar de maneira muito perigosa alguns setores do agronegócio. Por sermos produtores de commodity, nós não conseguimos trabalhar a alavanca de receitas. A receita, o preço é dado pelo mercado internacional. E nós competimos com os players mundiais, né? Então, quanto mais custo nós tivermos no nosso processo produtivo, menos competitividade nós vamos ter na ponta para enfrentar essa situação. Então, acho que o grande desafio, primeiro, é conseguir fazer essa transição que vai acontecer nos próximos anos, é conseguir trabalhar com 2 sistemas de tributos, que já vai gerar uma série de novos desafios para as empresas. Aquelas que já têm seu planejamento tributário, seus setores de administração mais sofisticados, e aqueles produtores que ainda não têm, né, que vão ter que começar a se preparar para conseguir aproveitar os créditos, os insumos que eles vão comprando. Então, são vários desafios que a cadeia do agro como um todo vai passar. Nós estamos aguardando para entender melhor como é que vai funcionar a cobrança dos impostos, qual o impacto que vai ter no preço final, para conseguir fazer esse planejamento financeiro e entender se a gente vai conseguir aproveitar esses créditos no primeiro momento, se nós vamos ter que esperar um outro momento para que isso aconteça. Então, ainda acho que temos um momento com mais dúvidas do que certezas, né, de como é que vai se comportar essa reforma. Ricardo, eu queria aproveitar, a Ato Sementes é hoje no mercado muito reconhecida pela inovação, né? Vocês têm uma veia de inovação muito forte, e a gente agora há pouco teve uma palestra do Ricardo Amorim falando justamente sobre a inteligência artificial e a inovação como forma de reduzir custos frente a um possível aumento de custo tributário, né? Que papel que nesse processo de transformação ou adaptação dos negócios a inovação tem? Digo assim, nós obviamente, a Ato obviamente tem um mercado voltado para a produção de sementes, né? E dentro desse mercado vocês são hiper inovadores em relação a diversos aspectos. Mas a inovação dentro do negócio, como é que tu enxerga isso como sendo talvez um dos aliados para enfrentar a reforma e eventuais aumentos de custo que isso vai gerar? Perfeito, Pedro. Eu acho que a questão da inovação, da tecnologia, vai ser um alicerce fundamental da própria inteligência artificial para a gente superar essa etapa de transição agora. A apuração dos impostos, a maneira que as notas estão sendo contabilizadas, já existe, né? Se não fosse dessa maneira, nós nem estaríamos conseguindo falar de processar a reforma tributária como ela vem acontecendo. Então, eu vejo que a tecnologia vai vir a agregar e ajudar a gente a superar essa etapa de transição, né? Pensando mais na parte de reforma tributária, né? Nos processos diversos da empresa, já vem ajudando de várias maneiras, né? A gente conseguindo compilar mais dados, dar mais velocidade na tomada de decisão, ser mais assertivos nas iniciativas, né, que realmente resolvem problemas. Então, acho que a tecnologia vem ajudando muito nesse sentido. Legal. Rogers, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Deixa eu aproveitar e te perguntar um pouquinho sobre um dos pontos que eu acho que foi
um ponto alto da nossa fala ali, que é a questão das assimetrias em relação a diversos players e setores dentro do agronegócio. Tá? O agro, quem está de fora olha e acha que o agro é uma coisa só, mas não é. Né? O agro tem diversas cadeias dentro dele, diversos negócios diferentes e competências e funcionalidades diferentes ali dentro. E a gente vem vivendo uma realidade que vem sendo negociada, né, no Congresso Nacional, que é uma eventual assimetria entre players que fazem exatamente a mesma coisa dentro do agronegócio. Hoje, enquanto presidente da CEPAL e também presidente da Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul, como é que tem sido a sua visão e a sua atuação em cima disso? Né? Como é que tem sido a relação com o mercado, com os agentes públicos, com fornecedores, enfim, voltado para essa batalha que tem sido de manter as nossas cerealistas competitivas e manter as nossas cerealistas vivas nesses mercados que trazem desafios para nós por conta de tributação e outros aspectos burocráticos que basicamente, de certa forma, sufocam o empreendedor, né? Excelente essa tua colocação, Pedro. Eu vejo de suma importância esse tema e nós vemos trabalhando em cima dele há vários anos. Aliás, a Sergs, ela nasceu no estado do Rio Grande do Sul, como a Sebra nasceu em Brasília, devido à assimetria do PIS/COFINS há 20 anos atrás, onde ia dizimar o setor cerealista. Então, como você disseste, no agro, as pessoas imaginam que o agro é uma cadeia só, mas dentro dele existem vários players com diferentes modos de tributação. Nós, das cerealistas, temos uma particularidade: a gente é uma empresa privada, onde a gente apura tributos, paga PIS, COFINS, IR, contribui com a cadeia como um todo. Já nesse fato, a gente já se vê competindo com outro setor que não tem essa tributação. Então, assim, a gente já mostra e chega lá no resultado final com uma apuração quase que igualitária aos demais setores. Então, nós já somos muito competitivos, da porteira para dentro, como a gente chama. Então, agora, novamente, com esse fato da reforma tributária, a gente está vendo que pode ter assimetria de novo dentro do setor do agro. Então, fizemos um trabalho, como tu disseste, em conjunto com todo o setor, dentro do Congresso Nacional, levando, então, para os parlamentares a importância do setor ter o mesmo tratamento tributário. Então, sendo assim, ele não vai beneficiar a cerealista ou beneficiar um ou outro setor. Ele vai beneficiar o produtor rural como um todo. Porque se nós tivermos uma assimetria, se nós não conseguimos mais existir como cadeia, pense que quem perde com isso é o agro como um todo e o nosso produtor rural. A competição, ela é sadia, ela é válida. Quanto mais elos tiver a cadeia, quanto mais concorrência tiver, creio que o setor como um todo ganha. E nós estamos aí para fazer a diferença ou somar no agro. O que nós queremos agora com essa reforma tributária? Que nós possamos, a partir de agora, entrar para dentro das nossas empresas e fazer o que realmente nós sabemos fazer, que é fazer a comercialização, que é promover melhorias no setor, que é alavancar mais produção, que é economizar tributos, economizar, enfim, ações para que a gente consiga lá na frente, lá na última linha, ser competitivo, e o nosso produto é uma commodity. Quem dita o preço é o mercado exportador. Então, para nós é uma batalha quase que diária, nós então entender esse processo, fazer parte do processo. Como eu falei, nós gostaríamos muito mais era de estar fazendo negócios dentro das nossas empresas, mas sempre muito bem assessorado, né? Aqui a gente tem a parte tributária, tem várias formas aí que a gente consegue, então, assim mesmo, fazer com que as nossas empresas andem, então, e lutando todo dia para que essa nossa classe venha cada vez mais contribuir com o desenvolvimento do agro, onde vai gerar economia e divisas para todos. Um dos pontos que me parece que seria um sonho seria nós termos os nossos negócios rentáveis pelo próprio negócio. E não precisarmos ficar disso, né? Pensando em planejamentos, em desenhos, design tributário para fazer a coisa funcionar. Ou subsídios, né? Porque o subsídio ele é bom para alavancar o negócio, mas depois a gente acredita que o setor tem que andar com suas próprias pernas, se mostrar competitivos. Então essa reforma, a gente pensa que ela vem para reduzir daqui a pouco alguma diferença. É o sentimento de todos, mas na prática a gente está vendo que está tendo muita
muita discussão, muitos setores com maior força estão, então, adentrando dentro do Congresso com a sua força política, com a sua força econômica e mudando um pouco esse jogo. Então, a gente tem que entender tudo isso e como o Ricardo falou também, daqui para frente a gente vai ter que contar muito com a assessoria tributária, a gente vai ter que contar muito com a inteligência artificial, que foi um tema bastante abordado aqui dentro deste dia que a gente esteve participando aqui do Tax Experience. Então, assim, eu acredito que o Brasil precisa continuar sendo cada dia mais eficiente, produtivo, porque a nossa economia, a gente vê que tem tudo para dar certo. Nós não podemos competir com nós mesmos. Acredito que nós temos que nivelar o sistema, nivelar as cadeias, para nós podermos produzir mais. E produzindo mais, tendo mais matéria-prima, nós vamos ter uma indústria de serviços fortes, uma indústria transformadora forte, uma balança comercial, consequentemente, muito mais forte. Legal. A gente tem visto que a reforma tributária ela vem com uma visão muito de industrialização e reforço da indústria, mas de certa forma a gente percebe que em alguns pontos pode estar deixando de lado o setor básico, né, primário, que é justamente o nosso setor aqui. Roger, deixa eu aproveitar a tua posição enquanto presidente da Sergs. Qual é hoje a importância dos órgãos associativos num processo como esse, né? A representação das associações. Nós temos a Sergs, temos a PASSU, temos a ProSoja, enfim, temos uma série de associações, a Abrazen, né, que lidam com essas matérias. Mas qual a importância hoje desses órgãos e da Sergs aqui, né, tu representando essa entidade importante, nesse tipo de processo, de agregar os produtores, agregar cerealistas, enfim, como é que hoje atua a Sergs para conseguir ajudar a vida do produtor e do cerealista nesse momento? Importantíssima essa colocação, fundamental. Num país que é essencialmente agrícola, nós estarmos reunidos em classes, em associações, faz toda a diferença. Deveríamos ter sido um pouco mais ouvidos, de repente, nessa reforma tributária, onde o governo teria que ter chamado as associações, as instituições, para saber o que a gente está fazendo aqui hoje, discutindo na prática o que a gente faz no nosso dia a dia. Discutindo, então, como é que seria essa nova carga tributária ou esse novo modelo de tributação, discutindo com o setor, para nós não dar um passo em falso e ali na frente termos que remodelar o sistema, ou quem sabe esse período de transição de 10 anos que a reforma está propondo, nós poderíamos resolver em 5 anos, quem sabe reduzir esse tempo e ganhar em eficiência. Então é fundamental as cerealistas, a qual eu represento no estado do Rio Grande do Sul, estarem unidas, todas juntos na mesma pauta, com a mesma reivindicação, fazendo a mesma força, e a nossa principal ação é brigar pelo produtor rural. Como você disseste, a reforma está vindo muito mais com um viés industrial do que produtivo, mas se nós tivermos uma indústria forte e um setor produtivo um pouco menos forte ou mais tributado, quem sabe essa indústria vai ter que buscar insumos em outros países que vão se tornar mais competitivos que o nosso. Não sei, é difícil, mas penso que nós tendo uma agricultura forte, um setor primário forte, nós vamos ter uma geração de oportunidades muito maior ao setor industrial. Nós vamos ter matéria-prima disponível, matéria-prima farta. Veja o exemplo do Mato Grosso nos últimos 15 anos. Produzia milho a um valor muito baixo por saca, até que foram criando demanda. Hoje o setor industrial no Mato Grosso de etanol é uma potência, se criou um novo mercado socioambiental, econômico, industrial, enfim, o resultado da transformação do milho em etanol para a cadeia ele é gigantesco. Então, eu penso que todos os elos são importantes. O Brasil devia sentar com todos os elos da cadeia junto, o poder público, o setor privado, enfim, todos para trazer a melhor solução economicamente, que faça com que o país industrialize mais, ofereça mais oportunidade e lá na frente resolver os problemas do consumo, da fome, enfim, tudo isso a gente só vai resolver com mais trabalho e menos subsídios. Acho que esse é o meu pensamento. Aproveitando a questão dos subsídios, né, e do tratamento tributário, que hoje, querendo ou não, o agro ele tem de forma um pouco diferenciada dos demais setores, de forma correta, por óbvio, porque a gente está tratando de alimento, talvez
o item mais essencial consumido pelos brasileiros. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que ela é muito importante. Tá? Tu, como sendo diretor financeiro e sendo responsável por planejamento financeiro da companhia, né, e com a visão mais de números, vamos dizer assim, em relação ao que vai acontecer no futuro. Existe uma previsão de que nós teremos em 2033 a extinção de todos os benefícios fiscais de ICMS que nós temos hoje. Né? Então, hoje, nós temos redução de base na semente e operação interestadual, temos isenção em operações internas, enfim. Hoje, querendo ou não, a semente ela é um item que ela tem benefícios fiscais na sua operação. E esses benefícios, em tese, serão extintos em 2033, então nós temos aí até 2032 num cenário similar ao que a gente tem hoje. Qual é a importância, em primeiro lugar, desses benefícios de hoje, né? Porque a reforma tributária que vem com uma visão de equilibrar o mercado, no sentido de colocar a tributação de todos os segmentos de mercado mais ou menos iguais, ela está causando talvez algumas injustiças, né? No sentido de que ela torna mais caro itens mais essenciais do que menos essenciais. Qual a importância hoje de ter um tratamento tributário adequado com essas subvenções, né, esses benefícios de ICMS, e de que forma que nós fazemos o planejamento financeiro das safras subsequentes, contando com a sua extinção? Hoje nós estamos talvez plantando a safra do próximo ano, né, um planejamento financeiro para daqui a 12 meses, e eu queria entender um pouquinho dessa visão. Qual é a importância que hoje tem esse formato de tributação? Qual o impacto que a extinção das subvenções vai ter em relação ao negócio da semente? E como que nós fazemos planejamento financeiro pensando na ausência das subvenções? Pedro, a situação vai mudar bastante, né, do planejamento que a gente faz hoje, porque hoje isso não é uma coisa que surgiu de agora, sempre foi assim. Então, esses benefícios fiscais que tem na cadeia do agronegócio já estão incorporadas dentro do fluxo de receita de todos. A partir do momento que você vai passar a ter uma tributação nova, como fazer para encaixar isso se eu não consigo aumentar o meu preço de ponta? É diferente de uma outra atividade industrial que eu consigo mudar minha tabela de preços de ponta e incluir esses novos impostos. No agronegócio, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Todo aumento de imposto que a gente vê acontecendo na cadeia do agro, dependendo do impacto dela, ela vai ser toda colocada da retirada de margem do produtor. Então, quando você me fala, como é que eu vejo o planejamento nosso futuro com o aumento de um imposto que eu não tenho hoje? É simplesmente tirando da margem. E até que ponto que os negócios vão continuar sendo viáveis e rentáveis com você diminuindo a margem, que já são margens apertadas, né? Que já são margens bastante ajustadas. Então, acho que essa é a grande preocupação, né? Como fazer esse planejamento com essa redução de receita que provavelmente vai acontecer. A gente pode, talvez, estar falando de um enfraquecimento do produto brasileiro frente ao mercado mundial? É um enfraquecimento, talvez uma perca de concorrência, né, Pedro? Porque hoje a gente não concorre com o vizinho ou com outro estado, nós concorremos com players mundiais, né? O comprador lá na ponta não quer saber se custou mais caro ou mais barato produzir. Ele está disposto a pagar um preço X e vai pagar esse mesmo X por qualquer produtor, né? Qualquer produto produzido em qualquer lugar do mundo, né? Se o nosso ficar mais caro, infelizmente, nós vamos perder competitividade no mercado que a gente já tem hoje. Legal. Pessoal, incrível bate-papo, incrível conversa com vocês, são informações muito relevantes para quem está nos assistindo, sejam players da cadeia do agronegócio ou não, investidores, outros setores. Eu sempre digo que se tem algo hoje que nos orgulha no Brasil é o nosso agro, né? Nós vemos tantos problemas no país, e quando a gente caminha pelos interiores do Brasil e vê as lavouras na beira da estrada, vê as estruturas, o que o agronegócio brasileiro faz de tecnologia, desenvolvimento, investimento, né, de arrojo em fazer as coisas funcionarem, é algo que nos orgulha. Rhodes, Ricardo, se puderem dar para nós algumas considerações finais, o que gostariam de eventualmente transmitir para quem nos assiste, qual é a mensagem vinda de quem vive o agro e quem desenvolve o mercado brasileiro há tantos anos quanto vocês dois, fique à vontade, por favor, para trazer um recado para nós e encerrar esse podcast super proveitoso aqui com a visão de quem vive isso na pele e está no dia a dia da prática. O que eu posso dizer, Pedro? Aproveitando até as palavras do Rhodes, acho que a reforma tributária ela tem que vir para todo o elo da cadeia. Na verdade, todos nós ansiamos por uma reforma tributária. A maneira que são cobrados os impostos hoje no Brasil realmente precisa mexer. A gente só espera que essa mudança seja uma mudança para melhor, para positivo. E
Não podemos esquecer que o Brasil tem uma vocação agrícola muito grande. Nós somos hoje extremamente competitivos na produção primária, por questão do nosso povo, do nosso clima, da nossa cultura. Eu acho que a gente mostrou e já provou ao longo dos últimos anos o quão competitivos nós somos, sendo líder de praticamente todas as grandes commodities hoje que o Brasil se dispôs a produzir. Então, eu vejo com bons olhos a reforma, eu acho que ela tem alguns riscos, mas pontos muito positivos no futuro. O que está difícil agora é fazer uma leitura como é que isso vai se encaixar nesse atual cenário que nós estamos vivendo hoje, né? A gente tem talvez um pouco de ansiedade para saber como é que isso vai se comportar. Mas que a médio e longo prazo as coisas devem se ajeitar e ficarem melhores, eu não tenho dúvida, né? Só não podemos correr o risco desses ajustes demorarem muito a ser feitos ou serem feitos com as coisas acontecendo, porque o agronegócio é cíclico, né? Claro. E se demorar muito tempo para fazer algumas correções em algum elo da cadeia, pode ser muito prejudicial para a sequência do negócio. Legal. Então, em grandes linhas, é isso que eu tenho para dizer. Isso aí. E olha, as colocações foram perfeitas. Eu acho que o Pedro foi feliz quando ele disse que o agro é o que vem impulsionando a nossa balança comercial, que vem fazendo a diferença. O Ricardo também vem colocando essa vontade que as coisas se simplifiquem mais, que a reforma venha para ajudar. E eu deixo aqui a reflexão. Nós temos que pensar, então, se até então o agro vem fazendo a diferença no Brasil, quanto mais a gente foi aprimorando, as tecnologias foram sendo usadas, a produção foi aumentando, o Brasil foi trocando de patamar no cenário mundial e econômico. Então, fica a reflexão para ver da força que o agro está tendo, que está fazendo, a diferença que ele está fazendo na mesa de cada brasileiro, a quantidade de alimento que ele está disponibilizando. O que precisa é sempre uma equalização, não produzir somente para exportar, e sim a gente industrializar mais, e que essa indústria seja voltada mais para as aptidões do nosso Estado brasileiro, que é um Estado essencialmente agrícola. Então, deveríamos aproveitar mais então esse crescimento da indústria junto com essa equalização de aumento de produção, que é o que a gente vem fazendo há muito tempo. Então, transformar, quem sabe, esse alimento, industrializar ele mais e fazer então com que a indústria volte a crescer junto com o agro. E o que eu deixo na mesa aqui é que para que todos os setores olhem o agro com olhos melhores, que vejam que o agro está fazendo a sua parte. Nós temos um país culturalmente, economicamente, socialmente, ambiental, onde a gente reserva 20% das propriedades, onde a gente reserva nascentes, onde a gente usa a biotecnologia para preservar mais e produzir mais, onde a gente faz então com que a proteína animal chegue às mesas de todos os consumidores com maior qualidade. O agro é isso. Onde há alimento, onde há sustentabilidade, a vida, a força. Nós precisamos resolver vários temas que estão travando alguns pontos do agro. Então, o que a nossa sociedade precisa entender? Quem é do campo, passar essa visão para quem está na cidade, para quem está decidindo sobre as leis, e que todos entendam, então, que as escolas voltem a ensinar e mostrar o que é o nosso agro. Eu acho que é fundamental para que todos tenham segurança para decidir, para pensar, e a gente vê que hoje, a indústria farmacêutica ela é excelente, mas a indústria da alimentação, do consumo, do alimento com qualidade, ela é tão quão importante, eu diria muito mais importante. Então, é essa equalização que eu gostaria que o Brasil tivesse para realmente exercer a sua função de produtor de alimentos e que tenha uma indústria forte e um povo forte para que nós, então, impulsionamos cada vez mais esse país, levando ele aos patamares de primeiro mundo, que é o que ele merece. O agro é isso, né? O agro é nosso forte. chão, né? Isso aí. O agro é nosso chão. Pessoal, foi um prazer estar aqui com a gente, Roger Spagnussá, presidente da Sergs, presidente também da CEPAL, Ricardo Caetano, diretor da Atos Sementes. E esse foi um painel sobre agronegócio na reforma tributária. Falamos muito sobre o poder do agronegócio no nosso país, o como ele é exemplo para o mundo, o quanto ele é poderoso e forte, como nós temos o sangue da produção agrícola e produção de alimentos no nosso país, e o quanto é importante que no momento da reforma tributária ser implementada e que as estratégias sejam definidas, seja levado em consideração a importância desse setor para o nosso país. Obrigado pela audiência, fiquem com a gente e nos acompanhem no Tax Experience aqui no Hotel Rosewood, em São Paulo. Obrigado.